Havia 3 velejadores que estavam fazendo um projeto de navegação por terras antes não exploradas. Eles chegaram na primeira ilha e viram crianças subnutridas, pessoas passando fome, necessidade, com a saúde extremamente precária. Saíram daquela ilha, foram para outra e encontraram o mesmo histórico. Ao chegar na terceira ilha, eles ficaram surpreendidos porque as crianças eram saudáveis, havia hospitais, escolas, orfanatos, indústrias, comércio. E eles perguntaram para os moradores ali daquela ilha o motivo daquela prosperidade. Um dos moradores respondeu: o motivo da nossa prosperidade é o pastor Marcos. E os navegadores não entenderam muito bem aquela resposta e disseram: quem é o pastor Marcos? Eu quero saber onde ele vive para poder conhecê-lo melhor. E aí um dos habitantes da ilha disse: vamos comigo que eu vou lhe mostrar onde o pastor Marcos vive. E levou aqueles navegantes para cima de montes bem cuidados, com uma agricultura farta, criações de gado, indústrias, trabalhadores, ninguém passando necessidade, barragens construídas, muitos peixes nas barragens, muitas ovelhas nos currais. Mas um dos navegadores voltou-se para aquele homem e disse: eu quero ver onde o pastor Marcos vive. O morador olhou para aquele navegante e respondeu: eu acabei de mostrar para você onde o pastor Marcos vive. Ele vive no sucesso da nossa comunidade. Ele vive no bem do nosso povo. Ele vive nos ensinamentos que trouxe para nós e por causa desses ensinamentos nós tivemos esse legado. A vida do pastor Marcos foi o seu legado. E que tipo de legado nós queremos deixar? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Que tipo de legado você deseja deixar? Você quer ser conhecido por ter feito o quê? O pastor Marcos foi conhecido porque deixou um legado de vida para um povo. Que tipo de legado nós queremos deixar? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. O que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Como você gostaria que falassem acerca de você? Quais seriam as qualidades elencadas? Quais seriam as virtudes numeradas? Como você gostaria de ser conhecido, meu irmão, minha irmã? Se nós desejamos, de fato, ser conhecidos como alguém que fez o bem, como uma pessoa de sucesso verdadeiro, não um sucesso meramente mundano, nós precisamos seguir algumas orientações dadas pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Carta essa que a gente vem estudando durante seguidos domingos, e estamos no capítulo 9, do verso 24 ao 27, eu gostaria de ler com você
esse texto, que vai indicar mais ou menos o que a gente pode, o que a gente deve fazer, se desejar realmente deixar um legado de vida para as pessoas, um legado de bênção para a comunidade, um legado de bênção para a igreja. Como você deseja ser conhecido? Qual legado você deseja deixar para as gerações que estão vindo aí, acompanhando a nossa? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 e 27, 24 a 27, diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Corinto: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Se nós desejamos ter uma vida de sucesso verdadeiro, nós precisamos viver de maneira excelente e com disciplina total. Vida de excelência com disciplina total. Não se é bem-sucedido em nada na vida, nem na nossa vida espiritual, se nós não vivermos uma vida de excelência e com disciplina total. E essa palavra é desafiadora para todos nós, porque nós somos homens e mulheres indisciplinados. Nós somos homens e mulheres que fazemos não o que devemos fazer, mas muitas vezes fazemos o que queremos fazer. E a disciplina caminha exatamente numa via inversa a essa. A disciplina é a arte, a atitude, é a ação de fazer o que deve ser feito, querendo ou não. Nós somos um povo de excelência. Nós somos um povo de excelência. Eu queria pegar esse texto que a gente leu e, de alguma forma, comentar acerca de alguns versos que talvez indiquem aquilo que o apóstolo Paulo, o caminho, o mapa que o apóstolo Paulo está dando para os coríntios, a fim de que eles sejam, de fato, bem-sucedidos na sua empreitada espiritual, na sua vida espiritual. E assim como a palavra foi extremamente importante para a igreja de Corinto, certamente pode ser importante para a nossa igreja e para a nossa vida espiritual de maneira individual também. Ele começa dizendo o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Nós devemos correr de uma maneira que alcançaremos o prêmio. Nós não somente devemos correr, mas de uma forma que alcancemos o prêmio. No primeiro olhar, talvez isso possa soar como uma justificação por meio das nossas ações, por meio dos nossos méritos, mas não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui nesse texto específico. Ele não está ensinando que nós devemos produzir com nossas ações a satisfação de Deus. Ele não está dizendo que nós, com nossas atitudes, podemos alcançar
o aplauso ou a aprovação de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. O que ele está ensinando é que nós precisamos ser excelentes como aquele que no estádio corre de uma maneira que ganha o prêmio. Veja, portanto, o chamado para a excelência que você tem. Veja, portanto, o que Deus preparou e deseja para que você, o caminho que você deve trilhar. Um caminho não somente daquele que corre no estádio, mas daquele que corre e ganha o prêmio. É essa diligência que você e eu precisamos ter em tudo aquilo que fazemos, inclusive naquilo que fazemos para Deus. Nós fomos criados para sermos excelentes. Excelentes. Deus tem o desejo de que as nossas ações sejam pautadas pela excelência. E a excelência é um dos valores dessa comunidade de fé. Tudo que fazemos, devemos fazer de maneira excelente. Se você faz alguma coisa em sua vida e não faz de maneira excelente, você não está glorificando a Deus naquilo que você está fazendo. Se você faz alguma coisa na sua vida e não faz de maneira excelente, você não está glorificando a Deus com aquilo que você está fazendo, porque Deus chamou você para ser excelente. Não é um chamado para ser atleta simplesmente, mas para ser um atleta que está entre os vencedores. Essa diligência e essa expertise que nós precisamos ter em tudo aquilo que nós fizemos e fazemos. Ayrton Senna, o nosso grande piloto de Fórmula 1, campeão de Fórmula 1, diz o seguinte: todo mundo é rápido às vezes, mas só o campeão é rápido sempre. Só o campeão é rápido sempre. Todos podem ser atletas. Quantos atletas há? Mas quantos são aqueles que ganham o prêmio? Será que há alguma diferença entre aquele que ganha o prêmio daquele que não ganha o prêmio? Será que há? Ou não? Talvez haja. Talvez haja uma diferença entre eles. Talvez haja uma diferença entre as suas ações, entre o seu comportamento, entre aquilo que colocam como prioridade. Talvez haja diferença entre alguém que seja bem-sucedido e aquele que não seja bem-sucedido. Aquele que é excelente daquele que é mediano. E se nós estivermos sendo medianos em alguma coisa que fazemos, nós não estamos fazendo ou o que deveríamos fazer ou como deveríamos fazer. Se nós estamos sendo medianos naquilo que a gente faz, ou a gente está fazendo o que não deveria fazer, Deus fez você para fazer outra coisa, e você está fazendo uma coisa, você está no lugar errado. Ou você está no lugar certo, mas não está fazendo como Deus deseja que você faça. Porque a vontade de Deus é que a gente seja excelente em tudo aquilo que a gente faz. Se não há excelência, alguma coisa está errada. E nós precisamos descobrir o quanto antes o que está errado, para não continuar vivendo uma vida de medianidade, de mediocridade, de mais ou menos, de nem quente nem frio. Esse é o nosso desafio. Nós não precisamos ser o melhor. Nós temos que estar entre os melhores naquilo que nós fazemos. Você não precisa ser o melhor.
você precisa estar entre os melhores naquilo que você faz. E para ser um dos melhores naquilo que a gente faz, a gente tem que colocar em prática 3 ênsias. 3 ênsias. A primeira é viver uma vida de excelência. Viver uma vida de excelência é fazer o que a gente deve fazer de maneira bem feita. Isso é ser excelente, fazer bem feito. Fazer bem feito aquilo que a gente faz. A segunda ênsia é viver uma vida de consistência, que é continuar aprendendo, continuar. Consistência é isso, é continuar, fazendo o que a gente faz e fazendo melhor o que a gente faz. Isso é consistência. Continuar fazendo e continuar crescendo, continuar melhorando, continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, continuar retificando, continuar olhando para si, tentando ver os risquinhos e apagá-los. Continuar olhando para nós e vendo onde a gente precisa melhorar e mudar, porque nós fomos feitos para mudar. O nosso DNA é o DNA de mudança. Ou nós mudamos para melhor, ou nós mudamos para pior. E a gente está sempre mudando. Nós fomos criados na mudança. Estava comentando com uns irmãos durante a semana. Eu estou aqui na igreja há 7 anos. E eu estava vendo um vídeo do meu primeiro ano aqui na igreja. Eu tomei um susto. Falei, meu Deus, sou eu? É você, filho. É você. É você antes das mudanças da vida. Não é? É você. A vida vai mudando a gente vai sendo mudado pela vida. Mas se a gente tem mudado para melhor ou para pior? A gente tem crescido ou a gente tem diminuído? Porque, irmãos, não há manutenção na vida espiritual. Ou a gente está crescendo ou a gente está diminuindo. Ou a gente está sendo melhor ou a gente está sendo pior. Ou a gente está sendo mais parecido com Cristo, ou a gente está sendo mais parecido com o mundo. Como tem sido a nossa mudança? O que nós estamos vendo? Nós fomos feitos para mudar. Nós fomos feitos para mudar. E a terceira ênsia é a persistência. E a persistência não é somente continuar aprendendo para fazer melhor, a persistência é o ato de você nunca desistir. Se você faz alguma coisa que seja da vontade de Deus, que você sabe ser da vontade de Deus, não desista, persista. Persista, persista, tente de novo, e de novo, e de novo. Um dia vai dar certo. Um dia vai dar certo. Se você está fazendo alguma coisa que seja da vontade de Deus, você precisa de excelência, de consistência e de persistência. Um campeão não pode ser destruído. Um campeão nunca é derrotado. A única derrota é quando há desistência. É a única forma de você perder. Aquele que não desiste, ele será vencedor. O ponto 2 da nossa mensagem é: sem disciplina não há excelência. É o que o apóstolo Paulo traz nesse texto que a gente leu inicialmente. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O que o apóstolo Paulo está ensinando é assim como havia um treinamento rigoroso entre os atletas, há necessidade de um treinamento rigoroso também entre nós, entre os cristãos. Há necessidade de fazer calo na mão, fazer bolha no pé.
a necessidade da luta, da perseverança, não é isso que vai te salvar, mas isso vai fazer com que você seja melhor aos olhos de Deus em tudo aquilo que você fizer. Porque você vai fazer melhor. A disciplina precede a excelência. A disciplina precede a excelência. E o apóstolo Paulo é claro no texto, quando ele diz assim: esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Tem muita gente que não faz do corpo seu escravo, faz de si escravo do corpo. Tem muita gente que não faz do corpo seu escravo, faz de si o escravo do corpo. Vai fazendo o que o corpo deseja. O corpo está querendo isso, faz. O corpo está querendo ficar, fica. O corpo está querendo ir, vai. O corpo está querendo... o que o corpo quer, a pessoa faz. É serva do corpo. É serva dos instintos e das paixões. Mas o apóstolo Paulo nos indica nessa mensagem que nós devemos esmurrar o nosso corpo. O que é que significa esmurrar o corpo, irmão? Esmurrar o corpo significa você ter controle completo do seu corpo, dos seus instintos, das suas ações. É controle completo, é submissão do corpo. E nós sabemos que submeter o corpo não é algo fácil, é complicado, é difícil, é bruto, não é suave. Mas é o desafio do treinamento rigoroso. Se a gente quer ser melhor espiritualmente, a gente tem que submeter o corpo à nossa própria vontade e não submeter a nossa vontade aos desejos do corpo. E se a gente levar uma vida disciplinada, a gente vai alcançar a excelência. Mas sem disciplina não há excelência. Se há algo que é comum na história de grandes campeões, de grandes atletas, é a capacidade de terem disciplina. É isso que separa o excelente do razoável. Quanto mais disciplina, mais a tendência de ser excelente. Quanto menos disciplina, menos possibilidade de ser alguém diferenciado. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto. A gente pensa que às vezes disciplina é somente para a gente, não é? Acordar de manhã e ir para a academia, ou fazer uma dieta mais rigorosa, ou fazer um jejum mais extenso, ou ir para levantar cedo no frio de Pato Branco. E eita disciplina, né? Nós já aprendemos a disciplina nesse negócio aqui. Então não é só isso. Na vida espiritual também nós precisamos de disciplina. É o que o apóstolo está dizendo, ele faz a comparação. E ele sabe o que ele está falando, porque ele sabe o que está falando, o apóstolo Paulo, e ele sabe que as pessoas que o estão escutando sabem exatamente o que ele está dizendo, porque em Corinto havia os segundos jogos de esportes mais famosos do mundo, jogos istmicos, que só eram menores do que a Olimpíada. Então aquele povo estava acostumado com os esportes. Portanto, nós precisamos aprender, se quisermos ser bons, a termos disciplina, porque sem disciplina não há excelência, e não há excelência também na nossa vida espiritual, porque você sabe que não é fácil ler a Bíblia e ficar gastando tempo com Deus mais de 1 hora por dia, não é verdade? Mas e se tiver que fazer para ser mais espiritual, você vai fazer ou não vai fazer? Às vezes o negócio é luta, às vezes o negócio é duro. Às vezes o que você quer é para ir para o YouTube e para o Instagram, mas se Deus está querendo que você fique mais próximo dEle, e às vezes você não vai querer estar próximo de Deus, não vai querer gastar tempo com Deus, mas você precisa. E o que é que vai separar você fazer isso ou você não fazer isso? É a disciplina. Eu tenho que fazer. Eu tenho que gastar tempo com Deus. E nós vivemos em dias, e isso aqui... eu acredito que
seja o centro da nossa mensagem, que ainda mais necessária é a disciplina. Porque nós vivemos dias de hiperentretenimento. Hiperentretenimento. Na minha infância e adolescência, você tinha um filme bom por semana no Telecine. Você tinha 2 ou 3 programas de humor bacana. Você tinha um programa de entrevista legal. E só. A quantidade de entretenimento que há hoje, a quantidade de publicidade que é lançada para a gente diariamente. Os programas não estão somente na televisão, os programas quase que estão na gente. Porque os programas estão aqui no nosso celular. E o trabalho que a gente faz muitas vezes, e não engane, eu passo pelos mesmos desafios que você. E a gente vai entrar no celular e é tentado a entrar e dar uma passada no YouTube, no Instagram, no Facebook e nesses aplicativos todos. E cada um tem coisas mais interessantes do que o outro. Mas olhe, ninguém é excelente ficando só passeando na internet. Ninguém fica excelente assim. Tirando os gênios que são fora da curva, você é consumidor. Não pense, irmão, que você vai se tornar um youtuber, um influencer. Alguns conseguem, mas são reduzidos quadros. Você é consumidor. Você é o que dá dinheiro para o povo. Você é o que produz conteúdo para o pessoal se dar bem. Você é o rebanho. Nós somos o rebanho que as pessoas utilizam para se dar bem. E se nós não tivermos disciplina, nós não iremos ser excelentes em nada que fizermos. Nós iremos ficar passeando pelos sites da vida e não fazendo nada bem feito. Perguntaram a Michael Jordan, aquele excelente jogador de basquete, porque ele era o maior lançador da NBA. Ele disse, porque enquanto meus colegas estão indo para o vestiário, todos os dias eu lanço mais 10 bolas para a cesta. Ele não lançava mais 10 bolas para a cesta em um determinado dia. Ele não lançava 10 bolas a mais para a cesta quando estava com vontade. Ele não lançava 10 bolas a mais pela cesta no dia que ele estava se sentindo com o braço bacana e bom. Não, ele lançava mais 10 bolas para a cesta todos os dias, durante mais de 20 anos. Consistência. E a quem leve isso a sério, a quem seja excelente, mas a quem seja excelente, leve isso a sério em todas as áreas da vida, menos na igreja. Na igreja é a rapa do tacho. Na igreja é o que não presta. Para a igreja é o que sobra. As coisas espirituais vão lá em segundo plano, terceiro ou quarto. Foram comprar um banco para a igreja. 2 irmãs. Aí viram um banco que agradou. Estava mais barato. E aí, uma falou, vamos levar esse banco aqui que está mais barato. Aí outra disse, mas o pé está quebrado. O pé não está legal, está meio troncho. Não tem problema, é doação. É doação minha para a igreja. Mas não vai nem conseguir sentar no banco direito. Não tem problema não. É para a igreja mesmo.
Essa cultura, ela está ligada com nossa vida de tal forma que a gente precisa vencer. Resquícios do passado histórico. Lembra nas igrejas que muitos de nós viemos? Eu ficava impressionado, eu ia com minha avó em uma determinada igreja e passava o ofertório. Aí, na época, a nota de menor valor era aquela do Barão de Rio Branco. Eu sou da época do Barão de Rio Branco. Você também deve ser. Aquela de R$1, um cruzeiro. Era cruzeiro real, enfim. Aquela de menor valor. E eu olhava para aquela cestinha que ia passando, ela ficava recheada só daquela nota. Só daquela nota. Eu ficava impressionado. Meu Deus. Interessante isso. Interessante como a gente é excelente em muitas coisas, mas quando vai fazer trabalho na igreja, a gente dá o resto. O resto. Mas olha o que a Bíblia diz sobre isso. Gênesis 4, vamos lá. Jonathan, por favor, me ajude. Gênesis 4, verso 3 em diante, diz assim: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Vê alguma diferença entre a oferta dos dois? Um levou oferta qualquer. O outro deu algo de valor. As partes gordas das primeiras crias, as partes gordas, as melhores, picanhazinha ali, com aquela capa de gordura. Preciso ter muita disciplina, né, para não cair nessa. Picanha com gordura das primeiras crias. Primeiras crias. E o Senhor aceitou, foi a oferta de Abel, não foi a de Caim. Porque Caim deu de qualquer jeito. Caim deu o que apareceu na frente. Não teve o cuidadozinho, sabe aquele cuidado? Sabe quando a gente quer agradar a namorada, a esposa, alguém que a gente ama, que a gente tem aquele cuidado na preparação. A gente cuida, a gente prepara, a gente tem zelo, a gente investe. Não é? Lembra, maridos, o que você fazia quando namorava e que deixou de fazer e que precisa voltar a fazer o quanto antes? De tratar com aquele zelo, aquele carinho, para agradar. De verdade. E aí o tempo vai passando, a gente vai se acostumando e vai passando a fazer de qualquer jeito. De qualquer forma. Não investe mais do que deveria. Levítico 22 traz um ensinamento interessante para a gente também. Levítico 22, Jonathan, a partir do verso 18. Olha aqui o que a palavra de Deus vai dizer. E que isso sirva de lição para a gente, irmãos. Sirva de lição para a gente. Deus te deu competência e inteligência. Foi para você ganhar dinheiro. Foi para que você seja competente onde você trabalha. Mas foi para que você, principalmente, colocasse isso a serviço dele de alguma forma, de algum jeito. Seus dons, seus talentos são para Deus e para o povo que Ele fez e que Ele ama. É para isso que você é inteligente, é para isso que você é forte, é para isso que você é criativo, é por isso que você é organizado, é por isso que você tem dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e acha que é porque é dele o dinheiro não é seu, você somente administra, porque a partir do momento que você achar que o dinheiro é seu, Deus pode tomar. Levítico 22, a partir do verso 18. 22 a partir do 18. Vamos lá. Diga o seguinte a Arão. Olha, isso é sério, irmãos. Isso é sério. Diga o seguinte a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas. Se algum de vocês, seja israelita, seja estrangeiro residente em Israel, apresentar uma oferta como holocausto ao Senhor, quer para cumprir voto, quer como oferta voluntária,
apresentará um macho sem defeito. Não é a cadeira quebrada. É a melhor cadeira que tiver. Apresentará um macho sem defeito do rebanho. Isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Se não for bem feito, se não for feito com excelência, Deus não aceita. Se você não fizer o trabalho de Deus com excelência, se eu não fizer o trabalho de Deus com excelência, eu não vou estar glorificando a Deus naquilo que eu faço. A minha vida não será de um ato de louvor a Deus se eu não faço isso com excelência, se eu não dou o meu melhor, se eu não luto por isso, se eu não invisto nisso. Olha o que o texto diz. Não tragam nenhum animal defeituoso. Ele conhece o coração do homem. Ele sabe que o homem não valoriza tanto a Deus como deveria. E por isso ele já se adianta. Eu sei que você não me ama como eu te amo. E eu sei que você não vai querer dar para mim o melhor que você tem. Mas eu já te oriento. Olha, faça isso. Dê o melhor que você tiver. Não tragam nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. Vamos lá. Quando alguém trouxer um animal do gado ou do rebanho de ovelhas como oferta de comunhão para o Senhor, em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, o animal, para ser aceitável, não poderá ter defeito nem mácula. Não ofereçam ao Senhor. Olha aqui. Não ofereçam ao Senhor animal cego. Não ofereça ao Senhor você resto do seu tempo. Não ofereça ao Senhor você as migalhas do que você recebe. Não ofereça ao Senhor aquilo que não tem valor. Não ofereça ao Senhor animal aleijado, mutilado, seroso. Não coloque nenhum desses animais sobre o altar como oferta ao Senhor preparado no fogo. Não façam isso. Não façam isso. Porque Deus deseja que a gente entregue o melhor para Ele. E o último ponto, os perigos do relaxamento na obra de Deus. Os perigos do relaxamento na obra de Deus. O apóstolo Paulo continua dizendo à igreja de Corinto, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não corro como quem corre sem alvo. Veja você que as questões de Paulo, eles são bem próximas às questões de visão, de liderança e de vida que a gente tem muitas vezes no mundo natural também. A gente não pode correr sem ter um alvo. E não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Muita gente e muitos de nós estão imbuídos de ganhar coroas que perecem. Somente imbuídos em ganhar coroas que perecem. O apóstolo Paulo fala em duas coroas. Uma que perece e uma outra que não perece. Uma que perece e outra que não perece. E eu não tenho medo de dizer, e não vou errar, afirmando que 99% de nós está focado muito mais em ganhar coroas que perecem. Um dos artistas cujas obras são mais valiosas no mundo é Leonardo da Vinci. Pintou a Última Ceia, pintou a Mona Lisa, Homem Vitruviano, e pintou também uma tela menos conhecida. Pelo menos eu não conhecia, chamada, não sei se é exatamente isso, mais ou menos, Salvatore Mundi.
não conhecia essa obra de Da Vinci. Essa obra foi vendida. Sabe por quanto? 2,6 não é é bilhões de reais. Bilhões de reais. 2,6 bilhões de reais. Foi o valor que um sheik árabe pagou pela obra de Da Vinci. Bilhões de reais. Você gostaria de uma obra de Da Vinci? Ter uma obra de Da Vinci em casa? Gostaria ou não? Gostaria? Gostaria. Eu também gostaria. Juntamente com a obra de Da Vinci, eu contrataria o exército aqui do Brasil para estar guardando a obra de Da Vinci. Mas imagine você, se alguém chega e diz assim, eu estou vendendo essa obra de Da Vinci para você, você vai pagar, a obra vale 2 bilhões de reais. Você vai pagar somente, pense em você mesmo, você vai pagar 500 mil reais. Você quer? Eu vou dizer, eu quero. Vou pegar um dinheiro emprestado aí com Miriam. E vou comprar esse negócio. Mas se depois ele dissesse para você o seguinte, olha, essa tela, ela passou por um processo no seu transporte, que daqui a 24 horas, a tela de Da Vinci, que custa 2,6 bilhões de reais, e que você só pagou 500 mil reais pela obra, ela vai apagar, ela vai perecer. Daqui a 24 horas a tela vai estar em branco. Você pagaria 500 mil nessa obra que custaria 2,6 bilhões de reais? Eu não pagaria. Daqui a 24 horas vai acabar. Daqui a 24 horas vai ficar tudo em branco. Daqui a 24 horas ninguém vai saber o que é que estava na tela. Daqui a 24 horas não tem mais Da Vinci, não tem mais assinatura. Assim são as coroas que perecem. Assim são os projetos que muitos de nós fazemos. Assim é a vida que muitos de nós levam, investindo em coroas que vão perecer. Aquilo que não vai mais ter nenhum sentido, de alguma maneira ou de outra. Mas o apóstolo Paulo fala aqui de coroas que não perecem. Nós fazemos e ganhamos essa coroa quando investimos naquilo que é vontade de Deus, que vai glorificá-lo, que vai causar agrado, alegria no seu coração. Isso é que vai produzir coroas imperecíveis para cada um de nós. Que o nosso alvo seja esse: agradar de fato o coração de Deus, irmãos. Agradar o coração de Deus. Que nosso alvo seja glorificar o nome do Senhor e que a gente não venha a relaxar na obra de Deus. Que nossos alvos sejam alvões e não alvinhos. Alvões são os alvos do alto, alvinhos são os alvos de baixo. Você está apontando em alvões ou em alvinhos? Aonde está mirando ou mirada a sua flecha? Em alvões ou em alvinhos? O texto fala também sobre metas.
alvo. E para que a gente acerte o alvo, é fundamental que a gente abandone todos os outros alvos, que são pequenos, que são do mundo e daqui de baixo. Que a gente possa viver uma vida em que a prioridade seja de fato agradar a Deus. Porque isso vai ser um alvão, agradar o coração de Deus. Em tudo aquilo que você fizer, em tudo aquilo que nós fizermos, que a gente possa pensar, será que isso agrada o coração de Deus? Será que isso é alvão ou alvinho? Será que isso vale a pena? Isso é coroa perecível ou imperecível? Isso vai gerar o quê? Coroa perecível ou coroa imperecível? É o nosso desafio. Desafio de todos nós, sem exceção. Desafio de ser excelente, porque nós fomos chamados para sermos excelentes. Mas só há excelência se tiver disciplina. Sem disciplina não há excelência. E Deus chamou você para ser excelente. Portanto, chamou você para honrar o seu corpo e fazer o que deve ser feito e não aquilo que o seu corpo quer fazer. E cuidado com o relaxamento espiritual. Nós temos no nosso DNA o gene da mudança. Nós estamos sempre mudando. Se relaxarmos, iremos mudar para baixo. Se perseverarmos, tivermos excelência e consistência, nós vamos mudar para cima. Que Deus nos ajude a sermos melhores a cada dia.